Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal As Aventuras de um Aposentado. Hoje, mais uma vez, com um tema daqueles que todo mundo quer saber e ninguém quer explicar, tá? Eu vou falar de gestão de patrimônio, gestão de uma carteira de investimentos. Não importa se você tenha 20 anos ou 80 anos, se você tenha R$1.000 por mês para guardar ou R$100.000, tudo é gestão patrimonial, tudo segue os mesmos conceitos e os mesmos princípios, que são relativamente simples, tá? Eu não sou um expert no assunto, confesso para vocês, mas eu sou um poupador constante de uma vida, tá? Daqueles que sempre reservava 10% do seu salário, do seu ganho mensal para fazer uma carteirinha de investimento para o futuro, para educar os filhos, para trocar o carro, fazer uma viagem, etc. Então, eu diria que eu sou um gestor assíduo, mas não sou um profissional de gestão. O que eu vou compartilhar com vocês são as coisas que fui aprendendo ao longo da minha vida, que são relativamente simples e que, quando a gente lê sobre gestão patrimonial num jornal, numa revista especializada, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá bom? Então, eu vou começar bem do princípiozinho, né? Primeira coisa gestão patrimonial é uma questão de cabeça, né? Você pode ter uma cabeça de abundância ou uma cabeça de escassez. A cabeça de escassez é aquele cara que fala, olha, putz, eu não quero perder dinheiro, eu vou ser mega conservador porque eu quero ter certeza de quanto eu vou estar ganhando hoje, amanhã, depois da manhã, e tá tudo bem. Isso é o cara extremamente conservador, mas lá no fundo é uma cabeça de escassez. Você não está pensando em abundância, você está pensando que vai faltar dinheiro, vai faltar emprego, vai faltar alguma coisa na sua vida e você está poupando para um dia de chuva, tá bom? A outra forma é uma cabeça de abundância, que você fala, pô, eu nasci para ter tudo em abundância, saúde, família, amigos, felicidade e dinheiro, inclusive, por que não? Não confunda uma cabeça de abundância com uma cabeça de abusado, do cara que é um tomador de riscos elevados. Você pode ter uma cabeça de abundância sem necessariamente ser uma pessoa que toma riscos elevados. Você pode ter uma cabeça de abundância, alguém que quer ganhar muito dinheiro, que quer crescer na vida, que quer ter um patrimônio para poder fazer viagens incríveis, trocar o apartamento, o que seja, mas ainda assim ser uma pessoa que tem consciência do risco que você está tomando, entendeu? Então, cabeça de abundância não tem nada a ver com consciência de risco. As duas coisas podem se somar, gestão do seu risco. E aí vamos começar, né? O princípio de tudo é estratégia, né? Quando você define uma estratégia de carteira de investimento, você tem que pensar se é uma estratégia de curto, médio ou longo prazo. E isso tem a ver com o que você quer fazer com o seu dinheiro, né? Se você quer, digamos assim, fazer uma poupança para liquidar uma dívida, então você tem uma meta ali de curtíssimo prazo, né? Eu preciso guardar durante um ano para liquidar uma dívida e acabar com os juros que eu estou pagando. Ou você quer fazer uma poupança para fazer uma viagem daqui a 2 anos, ou você quer fazer uma poupança para garantir que o teu filho possa ter que você possa pagar uma boa universidade para o seu filho, ou a sua aposentadoria, ter uma previdência privada, isso é uma visão de longo prazo. Então, isso é o início de tudo. Curto, médio, longo prazo, em função do propósito que você tem para fazer a tua poupança, tá? No longo prazo, tem vários tipos de razões para você fazer uma poupança. Eu falei em aposentadoria, eu falei, sei lá, pode ser para trocar casa daqui 10 anos, para botar o filho na universidade, como eu disse, ou para você ter uma renda adicional a partir de uma certa idade, tá? Isso você pode obter não só através de uma previdência privada, mas através de uma carteira de investimentos que você monta para essa finalidade, tá bom? Aqui nós temos que começar a falar um pouquinho mais sobre como você estrategiza a sua carteira de investimento.
Tem dois tipos de cabeça, gente, que eu vou simplificar. Uma é a cabeça do investidor que olha fundamentos. E a outra é a cabeça do investidor que olha tendências, que olha o gráfico, tá? Tanto faz que você esteja comprando e vendendo ações, que você esteja investindo em fundos multimercados, em fundos de crédito, os vários tipos de investimentos que existem. Em qualquer tipo de situação, você pode estar olhando o gráfico que é, putz, qual o melhor momento para eu comprar, o melhor momento para eu vender. Essa é a cabeça do trader, aquele cara que opera com mesa de operações, que está lá o dia inteiro no computador comprando e vendendo. Ele é um grafista, ele é um trader, tá? O outro perfil é o fundamentalista, é o camarada que compra com base em fundamentos, normalmente fundamentos de negócios. Quais são os fundamentos? Putz, a inflação vai subir, então eu vou comprar um papel pré-fixado, aliás, desculpa, eu vou comprar um papel pós-fixado porque eu vou ganhar lá na frente, né? A inflação vai cair, eu vou comprar um papel pré-fixado que eu vou vender com vantagem mais para frente. Ou então, eu estou investigando um banco, estou investigando uma empresa de energia, uma empresa de tecnologia, com base nos fundamentos. O que tem por trás, né? Por exemplo, ações de tecnologia. Muitos de vocês já ouviram falar da NVIDIA, que é uma empresa mais valiosa do mundo hoje, que está bombando em função da demanda do que eles vendem, que são GPUs, processadores gráficos para vídeos, para games e principalmente para inteligência artificial. Então isso está bombando. Você olha até onde você acha que essa onda de crescimento da inteligência artificial vai, lê, se informa e aposta nas ações da NVIDIA. Esse cara é um fundamentalista. Antes de definir sua estratégia, você tem que se definir como sendo um grafista, um camarada que vai sempre olhar os números e botar num gráfico e acompanhar a tendência de cada ativo no mercado, ou um fundamentalista que olha os fundamentos. Os dois estão certos, dá para ganhar dinheiro e dá para perder dinheiro sendo fundamentalista, ou o cara que olha fundamentos, fundamentalista é uma coisa mais radical, ou o cara que olha o gráfico, tá? Outra coisa, começando a introduzir alguns conceitos aqui, né? Existe um negócio que as pessoas que gostam de mais risco apreciam muito, que são mercados futuros, que é você comprar coisas a mercado futuro. Você pode comprar dólar a mercado futuro, ações a mercado futuro, e significa que você, sendo um fundamentalista, você aposta numa certa tendência e você compra mercado futuro. Você vai ganhar dinheiro se a sua projeção estiver correta lá na frente, tá? Isso é uma possibilidade. Mercado futuro, é importante a gente entender isso. Outra coisa importante é a gente entender as referências para a gente ganhar dinheiro. As referências são fatores referenciais. Por exemplo, vocês já ouviram falar em CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDI, que hoje está em torno de 11,7% ao ano, mas ele varia todo dia, ele é taxado diariamente, é a referência bancária para negócios entre bancos, dinheiro transacionado entre bancos. Essas transações são feitas com base no CDI. O CDI é uma referência, principalmente nas operações de renda fixa. O cara diz, ó, vou te pagar CDI mais X%. Então, o CDI é uma referência. Outra referência para ações, por exemplo, índice Bovespa. Quer dizer, aquele conjunto de papéis que compõem o índice Bovespa é uma referência. Tem fundos que são baseados no índice Bovespa. Tem fundos que são baseados em categorias de ações. Ações de bancos, ações de tecnologia, ações de grandes empresas, de pequenas empresas, ações que pagam dividendos, ações que buscam a valorização do papel. Tudo isso são referências. Então, você quando investe, você pode investir direto num ativo ou você pode investir num ativo por meio das referências, tá certo?
CDI, Bovespa, lá fora S&P, que é o que é Nasdaq, que regula as ações dos Estados Unidos. Existem referências também com relação à inflação, né? No caso, basicamente IPCA ou Selic, né? IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é uma forma de medir inflação com uma cesta de componentes que define o IPCA, ou Selic, que são os juros médios pagos pelo governo. Então, quando você compra um papel, por exemplo, Tesouro Direto, que está na moda agora, vocês já ouviram falar, vou entrar em mais detalhes, você pode comprar baseado em Selic ou IPCA. São referências. A outra coisa importante para falar para vocês é o nível de risco que vocês querem tomar. Basicamente são 3 riscos. O risco que é conservador, que é moderado ou que é alto, tá? Primeira coisa, você vai investir num banco, você quer montar uma carteira, você pede ajuda para o teu gestor, para o teu gerente, ele vai te perguntar qual é o teu nível de risco desejado, baixo, médio ou alto, tá? Isso é o princípio de tudo. Depois que você escolhe o nível de risco, é que você vai escolher os tipos de ativos que vão compor a sua carteira. O risco baixo está muito ligado àquele dinheiro que você está guardando para um investimento de curto prazo, para um certo propósito. Eu exemplifiquei, eu quero quitar uma dívida daqui a 12 meses. Pô, você quer guardar dinheiro para quitar uma dívida? Você não vai especular nada, você vai botar num investimento ultra conservador, desejavelmente pré-fixado, que você já saiba quanto vai ganhar ao mês ou lá no fim dos 12 meses. É tipicamente uma razão para você optar pelo baixo risco. Ou então é uma coisa que você não quer risco, é um dinheirinho que você quer extra para a sua aposentadoria lá na frente, ou um ganho adicional mesmo antes de aposentar para complementar salário, complementar seu ganho na empresa. Você vai optar por risco baixo. O moderado já tem uma visão mais de formação de patrimônio, não é apenas uma reserva que eu estou fazendo, eu quero aumentar meu patrimônio. Então não adianta você ficar só indo nas bolas garantidas, que você não vai conseguir aumentar seu patrimônio, né? Aí você já começa a colocar algum conceito de risco através de renda variável, de ações, de fundos imobiliários, crédito ou o que seja, tá? E o risco alto é o cara que ele quer dar uma tacada, né? Eu não trabalho dessa forma, não consigo trabalhar dessa forma, mas eu respeito quem objetiva da noite para o dia ganhar muito dinheiro, dar uma grande tacada para ficar independente, para se aposentar precocemente, coisas do gênero. Normalmente esses caras são os traders, né? São esses caras que curtem o grafismo, porque eles operam com day trade, com operações muito curtas, compram e vendem com base em algoritmos, em lógica de tendências de papéis, e o objetivo deles é ganhar dinheiro muito rapidamente. Os traders profissionais até conseguem fazer isso controlando o seu risco, mas quando você se coloca na mão de terceiros, você é um amador, e fala, eu quero ganhar muito dinheiro rapidamente, cara, se prepara que você vai perder muito dinheiro, talvez não tão rapidamente, mas ali na frente vai ter um buraco te esperando. Eu respeito, como eu falei, quem gosta de risco alto, mas eu não acho uma boa ideia para quem está começando um conceito de poupança, né? Agora vamos falar dos tipos de ativos, né? Você tem basicamente 2 tipos de ativos, renda fixa ou renda variável. A renda fixa, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. A pré-fixada é que quando você compra o ativo, você já sabe quanto você vai ganhar. Legal? Com base em um percentual definido na data da compra. O pós-fixado, você também sabe quanto você vai ganhar, por isso que é renda fixa, mas é com base num índice futuro, num valor futuro de um índice.
Dentro da categoria de renda fixa, você tem ativos que são regulados por juros. E aí eu vou começar com as siglas, tá? Então você tem, por exemplo, crédito, certificados de crédito. Normalmente os mais comuns são os CRIs e CRAs. Certificados de crédito imobiliário ou agrícola. São empresas que operam agrobusiness ou compram e vendem imóveis e precisam de dinheiro para alavancar os seus negócios. Então, eles emitem esses certificados, são debêntures, né, na linguagem popular, e eles vendem esses certificados através de operadores do sistema bancário. Então, quando você compra um CRI, você já sabe exatamente quanto ele vai te pagar. Tipo assim, vou te pagar inflação mais X% ao mês, né? CDI mais tantos por cento lá no final de um período determinado. E existem também as LCIs e LCAs, que são o equivalente aos CRIs e CRAs, mas estruturados pelos bancos. Aí, em vez de você comprar diretamente os CRIs, os CRAs, são os bancos que estruturam uma operação de crédito para um cliente do setor imobiliário ou agrícola e vendem para os seus clientes. Então, eles distribuem, digamos assim, essa operação que eles estruturaram para uma empresa ou para um grupo de empresas para vender para os seus clientes. Mas continua sendo crédito, tudo que é crédito tem risco. O risco do empreendimento lá atrás, o empreendimento imobiliário, empreendimento de agronegócio, você está comprando um risco. As debêntures, elas não têm que ser só de crédito agrícola ou crédito imobiliário. Você pode comprar debênture de qualquer tipo de negócio, de indústria, de comércio, e quanto mais alto o percentual que uma debênture está te pagando, estamos falando de mercado de crédito, maior o risco que você corre. E aí você tem que lembrar do nível de risco que você se comprometeu, tá? Bom, além dos juros, né, que eu estava falando aqui para você, que são pagos por LCIs, LCAs, existem as CDBs, além das debêntures, ali existem as CDBs. Os CDBs que você compra no banco que vai te pagar CDI mais alguma coisa. Normalmente, num grande banco, dificilmente você vai conseguir o CDB pagando a CDI integralmente. Se a CDI está 11,70 ao ano, o banco te paga 0,97, 95 da CDB. E lembre-se que depois você tem que pagar imposto sobre isso. Então, o valor líquido é muito menor do que a CDI, tá? Quando você vai para bancos de segunda linha, aí você já consegue CDI mais 6, 7, 8, 10%. De novo, o que significa isso? Pagou mais, maior risco. Existe uma forma de você minimizar isso comprando CDBs. As CDBs têm liquidez diária, tá? Você pode comprar e baixar diariamente e botar na tua conta corrente. Mas você pode comprar essas CDBs de maior risco e maior pagamento de juros, se limitando até R$250 mil por tipo de CDB comprada. Existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo governamental, que garante que até R$250 mil você não vai tomar calote, tá? Então, se você quiser selecionar 10, 12 CDBs que pagam bem de bancos de segunda linha, compre sempre abaixo de R$250 mil para minimizar seu risco. Bom, além de juros, você pode aplicar também na renda fixa a inflação, que normalmente é tesouro direto, né? Tesouro direto que pode ser IPCA mais juros, né? IPCA mais juros significa o índice de preços ao consumidor amplo, mais um juro que hoje, se for entrar hoje no Tesouro Direto, que é um site do Tesouro Nacional, e comprar NTNBs, que é o nome do papel, para 2029, 2035, 2045, você vai ver lá valores IPCA mais 6,40, 6,50. Quanto mais longo o prazo, normalmente melhor o ganho, tá? Significa que você só vai poder vender esse papel se comprou IPCA
mais 6,45 para 2029, no vencimento de 2029, não. Porque existe um mercado secundário. Quando você compra direto no Tesouro, direto do governo, você está comprando no mercado primário. Mercado secundário é o mercado que compra e vende todo dia, o tempo todo, essas LTNs, essas NTNBs. Então, elas têm uma liquidez enorme. Se você comprou, por exemplo, a IPCA mais 6,45 e o mês que vem o Tesouro Nacional está vendendo a IPCA mais 6,30, significa que você tem um papel quente na mão, que você botar para vender no mercado, vende na hora. Porque ele é um papel que você comprou melhor do que o mercado está operando naquele dia que você está vendendo. Então, normalmente, quando você compra Tesouro direto, ele tem uma liquidez extraordinária, tá? Tanto a renda fixa baseada em juros como inflação, ela pode ser pré ou pós-fixada. Vamos dar exemplos aqui de pré-fixados. Pré-fixados são CDB, Tesouro Direto baseado em IPCA, debêntures, crédito para qualquer empresa, CRI, CRA, LCI, LCA, que eu já expliquei, tudo isso é pré-fixado. Pós-fixado, Tesouro baseado em Selic, é pós-fixado. Fundos DI, que são fundos baseados em CDBs, baseados em CDI, eles são pós-fixados, eles estão pagando sempre com base no resultado que vai sendo alcançado daqui para frente, não é pré-fixado, tá? Que mais? Acho que pós-fixado é isso, né? Se você quiser, a pergunta que normalmente se faz é: o que é melhor, pré ou pós? Os dois são bons, depende de novo do risco que você queira correr. O pré-fixado normalmente é mais seguro, você já sabe exatamente quanto você vai ganhar, tá? Se você for vender, digamos assim, no vencimento. Se você vender antes, aí tem um negócio chato de explicar, que é marcação a mercado. Vou explicar dando um exemplo. Você comprou uma NTNB, um Tesouro Direto, a IPCA mais 6,45. Comprou hoje. Daqui a 2 meses você vai precisar vender isso. Só que nesse momento o Tesouro Nacional está pagando IPCA mais 6,60. Pô, você vai ter que dar um desconto para vender. Isso é marcação a mercado. Se você tiver esse título na carteira, daqui a 2 meses, o banco vai mostrar para você um prejuízo ali, porque se você estivesse comprando hoje, você estaria recebendo uma taxa melhor. E tem o inverso também, que é a marcação a mercado a teu favor. Em vez de subir, aquela taxa caiu 2 meses para frente do momento que você comprou. Então, naquele momento, o teu papel vale mais do que o mercado está pagando. Então, você tem uma marcação a mercado favorável, tá? Então, a marcação a mercado, ela vale só quando você quer antecipar a venda de um papel pré-fixado com vencimento lá na frente. Fora disso, vale aquilo que você comprou para o pré-fixado, tá? O pós-fixado, ele tem um potencial de ganho melhor, principalmente quando você está em períodos que tem tendências previsíveis. Se tem a tendência que a inflação vai cair. Isso é uma visão bem segura, porque isso está acontecendo com base em ações do Banco Central, todos os bancos estão recomendando aos seus clientes que realmente a inflação vai cair, ou o contrário, né, que a inflação vai subir, porque você pode apostar em qualquer trend, para baixo ou para cima, desde que você tenha confiança naquela tendência. Mesma coisa mercado acionário. Mercado acionário vai subir, você pode apostar nisso. Lembra que eu falei um pouco de mercado futuro? Então, o pós-fixado ele tem mais potencial de ganho quando você consegue antecipar uma tendência. Quando não, ele é mais arriscado. Aí é melhor você ficar no pré-fixado. Bom, agora falamos de renda fixa, agora vamos falar de renda variável. Renda variável é o risco, né? Renda variável são ações ou fundos de ações, são criptomoedas ou fundos de criptomoedas ou
ETFs, o que são ETFs? ETFs vale não só para criptomoeda, vale para qualquer coisa, tá? Quando você tem um fundo de ação, por exemplo, ele pode comprar ações e botar dentro da carteira. Ou ele pode seguir um índice, tá certo? Siga o índice Bovespa, ou compor uma carteira que o próprio fundo bolou com determinadas ações que ele escolheu, mas ele não compra as ações. Ele acompanha os índices daquelas ações. Isso é um ETF. E o ETF ele pode ser tradeado em bolsa. É diferente de um fundo de investimento normal, que você compra e vende entre investidores, né? Eu compro cotas de um fundo de investimento, quando eu quero vender minhas cotas, a empresa que estruturou aquele fundo de investimento, ele vai vender minhas cotas para alguém que queira comprar. Mas são todos clientes do mesmo operador financeiro. O ETF não, o ETF é tradeado em bolsa. Então, independe de quem seja o emissor do ETF, você vai tradear para quem está comprando e vendendo na Bolsa de Valores, tá? Então, as criptomoedas, elas podem ser compradas diretamente ou podem ser compradas através de fundos de investimento em criptomoedas ou em ETFs, né? Quando você compra criptomoedas diretamente, por exemplo, bitcoins, sem entrar no mérito aqui do risco do Bitcoin, até posso falar um pouquinho sobre isso, você vai ter que comprar através de uma corretora. As mais conhecidas e mais conceituadas e seguras do mercado são a Binance e a Coinbase, tá? Então funciona assim, é um aplicativo, uma plataforma digital. Você entra lá, cria um login e senha, coloca lá os seus dados, e você deposita, transfere um certo valor da sua conta corrente para essa plataforma e fala, olha, eu quero comprar R$1.000 de bitcoins. Nesse momento, a plataforma vai lá e fala, olha, tem um cara aqui querendo comprar R$1.000 de bitcoin, alguém está querendo vender? Sempre tem alguém querendo comprar, é bolsa, né? E alguém querendo vender. Naquele momento, a pessoa que está querendo vender, vende para você. Aí você recebe uma cotação da plataforma, você fecha, aceita aquela cotação, imediatamente o seu dinheiro é transformado em um percentual de bitcoins. Um bitcoin hoje está valendo em torno de $60 mil, tá? Ou seja, acho que caiu até um pouquinho, mas não flutua muito, não vale a pena pensar em quanto está valendo hoje. Então você vai comprar um 0,00 alguma coisa de um Bitcoin e botar na sua carteira. Para isso, você tem um login, uma senha daquela plataforma, tá? Se perder esse login e senha, acabou, o seu dinheiro sumiu, né? Se essa corretora falir, é a mesma coisa, né? Já aconteceu casos de corretoras falirem, darem golpe, então é meio faroeste esse mercado de criptomoeda. Por isso que eu, pessoalmente, prefiro comprar fundos de criptomoedas ou ETFs, né? Que aí você tem a garantia. A diferença é que se você compra criptomoeda, você compra Bitcoin, isso é um investimento como se fosse ao portador. Você não vai pagar, não precisa declarar isso, né? Talvez esteja falando uma merda aqui, porque se for perguntar lá para o seu advogado, não, tem que declarar sim, mas a criptomoeda foi criada como peer-to-peer, pessoa a pessoa. Alguém compra Bitcoin para pagar em Bitcoin uma outra pessoa que pode estar em qualquer lugar do mundo sem depender de banco, a corretora transfere o dinheiro do fulano A para o fulano B, debita da sua conta, acredita na conta do cara, passa abaixo do radar do controle das transações. Totalmente diferente, você tem um CDB, se você tem um fundo de ações, um fundo multimercado que é declarado, tem come cota, se está pagando imposto direto. Quando você opta pelo ETF, pelo fundo de criptomoedas, você vai pagar imposto, mas você tem a segurança, tá? Aí tem também outros tipos, os fundos, né? Os vários tipos de fundos. Você tem fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos que compram
Eles podem comprar LCIs, lembra que eu expliquei LCIs? Os CRIs, certificados de crédito imobiliário. Esses fundos compram, e se eles compram papéis, eles são chamados de fundos papéis, ou eles investem em empreendimentos imobiliários, eles compram cotas de um galpão logístico em construção na Via Anhanguera. Eles são considerados fundos tijolo. Os fundos imobiliários papel, que compram papéis referentes a alguém que já fez o investimento, são mais lucrativos do que os fundos tijolos. E os fundos imobiliários você tem de várias categorias. Você tem lajes comerciais, shopping centers, galpões logísticos, residenciais. O ideal é você ter diversos tipos de fundos em várias categorias e compor uma carteira. Quem investe em fundo imobiliário tem uma renda mensal. O fundo imobiliário paga dividendos mensalmente isento. Legal? Esqueci de falar. LCIs, CRIs, CRAs são isentos também para pessoa física. Então é legal, quando você compra um papel como esse, você vai ter isenção de imposto de renda. No caso dos fundos imobiliários, além da isenção de imposto de renda, você tem a renda mensal garantida. Então é legal, quem quer ter uma rentabilidade garantida, compra um fundo imobiliário. É como se comprasse um imóvel e botasse para alugar, só que você não tem o risco de ter um imóvel. Porque aqui é alguém que comprou milhares de imóveis e distribuiu para milhões de investidores, então é um risco distribuído. E se você comprar vários tipos de fundos, distribui mais ainda. Mas você pode ter o mesmo benefício que você teria comprando e alugando o imóvel, entendeu? Você pode ter fundos cambiais, são fundos que investem em moedas. Fundos de ação. Os fundos de ação tem os chamados fundos de large caps ou small caps. Large caps são grandes empresas, fundos que investem só em grandes empresas, grandes marcas. Small caps são fundos que investem em empresas promissoras, que são pequenas, mas vão crescer muito e pagar muito a médio prazo. Você pode investir em empresas que pagam dividendos, né? Se pegar tipo assim, uma Petrobras, exemplo, é uma empresa que paga dividendos regularmente, esse fundo terá empresas desse tipo lá dentro. Você pode comprar fundos de ações que são setoriais, por tipo de negócio, ações de empresas de telefonia, de energia elétrica, de qualquer coisa, tá? Fundos de ações existe uma infinidade, né? Ou você pode comprar ação diretamente na pessoa física, botar dentro da sua carteira e vende na bolsa quando você quiser. Claro que comprando nos fundos você atenua o seu risco. Existem os fundos que são chamados de multimercados, que são os fundos que dentro tem diversos tipos de ativos diferentes. Tem ativos baseados em inflação, ativos baseados em juros, crédito, ações. Faz uma composição. Então você lê a descrição do fundo, vê a performance dos últimos períodos no ano, em 12 meses, 36, desde que ele foi criado, ouve quem esteja te orientando e faz o investimento. O problema dos fundos, diferentemente das ações, é que você está dependendo da iniciativa de terceiros. Então você tem que confiar em quem está fazendo a gestão. É diferente de quando você compra um CRI, um LCI ou uma ação, você está escolhendo onde botar teu risco, tá? Isso parece que é a mesma coisa, mas é imensamente diferente. Como é que você monta uma carteira? Você tem que juntar tudo isso que eu falei numa composição. Primeiro você tem que lembrar do propósito, qual é o propósito que eu estou fazendo minha poupança, curto, médio, longo prazo, para fazer o que com esse dinheiro. A partir do propósito, você define uma estratégia. Olha, por exemplo, eu vou ter a minha renda variável só em fundos de ações small caps, mas eu vou ter pouco. Ou eu vou ter mais, mas eu quero fundos de ações de large caps, de grandes marcas que pagam menos, mas são mais seguras. Ou eu quero botar o meu risco para ter melhor remuneração em crédito, né?
CRI, CRA, fundos de crédito e assim sucessivamente. Depois que você definiu o menu dos tipos de ativos, você distribui os percentuais que você vai ter para cada um daqueles tipos de ativos. E aí você pede assessoria do seu banco, do seu gestor de investimentos e começa a comprar e montar a sua carteira, tá? O modelo de gestão é uma coisa importante para falar para você. Basicamente, você tem 3 modelos. Um é eu sou o gestor. Você é o gestor, você assume total responsabilidade. Você lê, você se informa. Os traders que operam mesas de operação, eles se autogerem, gerem sua própria carteira. Você pode fazer isso mesmo sendo um pequeno investidor, mas você tem que estudar, tem que estar bem informado para não quebrar as pernas. Todo mundo tem uma conta corrente, tem um banco na sua vida. Então, o seu gerente de banco, todos os bancos hoje têm gestores de patrimônio que podem te orientar, mas eles vão vender os papéis daquele banco. Eles vão vender só os papéis que aquele banco trada, tá? É meio restrito. Ou você pode ter uma empresa de gestão de patrimônio. Tem dúzias aí no mercado. Se entrar no Google, você vai achar 500. Tá? E aí essas empresas, elas oferecem uma carteira com papéis de vários gestores de patrimônio, de vários bancos. Sei lá, usando nomes aqui, pode ter papéis do Itaú, papéis estruturados pelo BTG, pela XP, ações de um monte de empresa, fundos, os mais diversos. Para quem quer realmente fazer uma coisa mais profissional, é bom buscar um gestor de patrimônio para ajudar. Para aqueles que começam a ter uma carteira robusta, já tem um patrimônio significativo, tipo assim, eu vendi minha empresa, vendi um imóvel num valor alto, recebi uma herança, você pode buscar um multifamily office. O que é um family office? Os bilionários, né? Somos nós, seres lá do outro nível, outro planeta, eles têm um family office, ou seja, eles têm um patrimônio financeiro de bilhões. Para isso, eles constituem um escritório de gestão patrimonial, para gerir sua carteira de imóveis, seus investimentos em empresas. Eu esqueci de falar, existem os fundos de venture capital também, que são os fundos que investem em empresas em formação, e você pode participar deles também. Os fundos de private equity, que investem em empresas já estruturadas e que eles entram, apostam na empresa, estruturam a empresa e depois saem. É um pouco menos risco dos fundos de venture capital. Normalmente você pode investir nisso. Um family office tem tudo isso na carteira, né? Sei lá, a família Hermílio de Moraes, bilionária, tem lá um family office com uma centena de pessoas cuidando só do patrimônio financeiro, imobiliário, investimento em empresas daquela família. Quem não tem tanto dinheiro, mas tem um patrimônio bom, significativo, pode procurar os multifamily offices, que são são gestores de patrimônio que gerem um patrimônio de 100, 200, 300 famílias. Então, você não vai ter o mesmo cuidado que tem a família, a mesma precisão suíça da família Hermílio de Moraes, da família Safra, mas você vai ter um grupo de pessoas experts em gestão patrimonial que vão ajudar você a fazer a gestão do seu patrimônio. Nada disso te isenta de pensar no propósito, na estratégia, no nível de risco. Isso você tem que fazer sempre, tá? Para fechar, que esse acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz aqui. Foi o vídeo mais longo que eu já fiz. Não se afobe, tá? Em gestão patrimonial, quem se afoba, come cru ou queima a língua. Não dá. Você tem que ter paciência para esperar o seu investimento maturar. Pensa como se fosse uma árvore de frutífera que você plantou no seu quintal. Você colher mangas, laranjas, bananas, o que for, ela vai levar um tempo. Tem algumas que dão mais rápido, outras demoram mais, mas se você não tiver paciência, você vai comer a fruta verde, a banana vai amarrar na tua boca, não dá, entendeu? Então, investimento é a mesma coisa. Cada tipo de ativo matura num certo tempo, você tem que esperar o tempo de maturação. A outra é estude e acompanhe o mercado. Mesmo que você tenha
um gestor patrimonial, um multifamily office, um gerente de banco te orientando, alguém da família, cara, confia em você mesmo. Estuda, leia resenhas financeiras, leia o caderno de economia dos jornais e esteja atualizado. E por último, diversifique, porque quem coloca todos os ovos no mesmo ninho, na melhor das hipóteses, vai comer uma gemada, né? O que a gente quer aqui é depois pegar o nosso ovinho, quebrar e fazer uma deliciosa omelete. Gente, é isso. Como eu falei, eu queria fazer uma coisa para ensinar aqueles que estão começando, então deu aí um vídeo longo de 40 minutos, mas eu espero que tenha sido útil. Para quem chegou até aqui, sem dúvida nenhuma, eu acho que precisava ouvir tudo isso que eu falei aqui. Por favor, gostaram? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e acione o sininho para saber quando tem vídeos novos. Tchau!